Salve galera, muito bem-vindos ao programa Pro Styles. Estamos aqui no ar, diretamente da TV Grande ABC, do jornal ABC Repórter e na rede NGT 48 Digital. Hoje nós vamos ter um programa um pouquinho diferente, a gente não vai estar nem com o pé na areia e nem no asfalto. Então vai entrar um teaserzinho aí para vocês, porque a gente vai estar com o pé no tatame. Segura aí, assiste aí que a gente já volta. Deu para sentir o peso do negócio? Então é isso aí, pessoal. Eu estou aqui com um grande amigo, um cara conhecido há muito tempo. Muito bem-vindo, Mário Giussiani, meu amigo. Prazer pelo convite, fiquei amarradão e vou falar de um assunto que eu gosto bastante, que é minha paixão, que é o jiu-jitsu, que é a luta agarrada e tudo que ela me trouxe, os amigos que eu tenho e esse histórico bacana de luta. Pô, que legal. Bem, gente, o Mário é um conhecido, como eu falei, há muito tempo já, né? Você comprou na Estilo sempre, né, sempre, cara? desde pequenininho, era meu sonho de consumo. E esse cara, ele é responsável por ter trazido o jiu-jitsu para a região do Grande ABC. As ações que esse cara teve, a paixão dele pelo esporte, ele foi um cara que preparou o terreno para que o jiu-jitsu hoje no ABC e aqui em São Caetano chegasse até isso. Mário, não tem como a gente não buscar lá teu começo, cara. Como que você foi contaminado por isso, meu amigo? Bom, eu fui contaminado quando eu vi uma capa da revista Trip e estava o Rickson Gracie desafiando o Mike Tyson. Aquilo me chocou um pouco, ou melhor, me chocou muito, porque o Mike Tyson na época era considerado assim invencível. E você vê na entrevista do Rickson, ele tão seguro de si, era uma coisa estranha. Então eu comecei a correr atrás, a buscar. Foi quando eu comecei a fazer as primeiras aulas, né, e comecei já a me amarrar no jiu-jitsu. Aí resolvi trazer alguém do Rio de Janeiro, porque o jiu-jitsu, tudo que acontecia no Rio de Jiu-Jitsu era no Rio, no jiu-jitsu não tinha vindo ainda para São Paulo. E foi quando eu fui na Barra Gracie, falar com o Carlinhos Gracie, que hoje é o presidente da confederação, e uma pessoa muito renomada dentro do esporte. E me apresentou, na época, já um professor, que era o Alexandre Soca. Mas espera aí, só uma coisinha. Você já tinha tido contato com judô, alguma coisa antes? Como que foi isso daí? Não, na verdade não. Eu nunca tinha me adaptado. Eu já tinha feito um pouquinho de taekwondo, mas nunca me chamou a atenção. A base do jiu-jitsu, de uma certa forma, ou vice-versa, né, cara, sempre teve aquela origem do judô. Eu mesmo comecei como judô, né? Assim, meu pai colocou desde pequenininho no judô. Aliás, eu acho que todo mundo devia fazer judô, cara. Perfeito. Porque ensina até a cair, né, cara? Sim. Mas aí você começou a ter essa influência e você foi pro Rio já, porque ali era o celeirinho da turma. Não, lá era o celeirão. Então, se falava de jiu-jitsu, era Rio de Janeiro. E era uma coisa muito romântica e muito fechada, né? Certo. Eu me lembro que eu também tive numa academia do Carson Gracie, que quando ele me convidou para conhecer a academia, e eu não era ainda nem praticante, você podia ver uma parte do treino, outra parte do treino eles fechavam as portas e os graduados treinavam assim, escondido, porque a técnica era um patrimônio que eles escondiam só para os seus alunos, né? Eles só iam transmitir isso para os alunos deles. Ah, sim, pô. Então eu fui procurar, no caso, um professor, e na época nós trouxemos uma pessoa renomada aqui para São Caetano, que era o Alexandre Soca. Ele já era famoso na luta agarrada, ele chegou a ganhar torneios do Abu Dhabi e já era dentro do Rio de Janeiro, ele já era muito conceituado. E trouxemos ele para São Caetano. Sim. Aí começamos a fazer as primeiras aulas, deu tudo certo, alugamos casa e foi indo, né? Só que tinha uma coisa que tinha um complicador, né? Que era isso? A adaptação do carioca a São Paulo, né? E passado 2 meses ele ficou meio amoadinho que ele estava sentindo falta do Rio de Janeiro, porque ele morava de frente para a praia, ele acordava, ia dar um mergulho e voltava, mas depois tomava café.
Aí eu percebi que eu estava numa situação difícil. Imagina o cara tá na praia, né? Tudo aquele astral, depois vim para São Caetano, fica um tempo então, aqui, só escutava a sirene da GM, né, cara? Perfeito. Aí eu já percebi assim, para fazer essa introdução na cidade, aí eu fui buscar um outro professor que era renomado e que já tinha feito uma introdução a São Paulo, já tinha vindo na década de 70, que era o Silvio Bering, e aí eu trouxe o Silvio, no começo o Silvio e o seu Flávio, o pai dele, e começamos a fazer jiu-jitsu, e pô, o Silvio é um professor fantástico, renomado até hoje, ele faz parte da história do jiu-jitsu, e ele veio e ficou com a gente durante um tempo razoável. Foi aí, inclusive, porque assim, eu já acompanhava o surf, e o jiu-jitsu tem uma liga, né, cara? Sim, sempre total, teve... Total. Por causa de estar na raiz do negócio, por causa das encrencas que rolaram em muitos lugares. Por né? bem ou por mal, estava na raiz. A brasileirada começou a ser muito respeitada através do BJJ, né? Como se fala, né? Exatamente. E aí foi nessa fase, cara, que eu também fui até a tua academia, porque a gente começou a treinar jiu-jitsu, isso nós estamos falando mais ou menos em 1992, 93. Perfeito. Porque o Silvio também foi o nosso professor em comum, cara, que ele era um cara muito preparado, né? Aliás, naquele momento eu já via que o jiu-jitsu dele especificamente, ele não tinha muito aquele chão, ele demorou para chegar no chão com a gente. Ele começou em defesa pessoal, né, cara? Ele focava em defesa pessoal e daí da defesa pessoal já ia... Derrubava, caía e começava o jiu-jitsu. Já ia pro chão, que aí começava o jiu-jitsu, né? E que no começo, para todo mundo era muito estranho, né? Porque você vê uma criança, a criança, ela vai fazer qualquer ato de luta ou de agressão, ela faz em pé, ela soca, ela dá um tapa, mas em pé. Quando o ser humano fica deitado, ele fica perdido. Então era comum, né? E nessa paixão pelo jiu-jitsu, a gente assistia vídeos assim do jiu-jitsu contra o karatê, jiu-jitsu contra não sei o que, contra o Muay Thai. Sempre existia era complicado quando o cara ia pro chão, porque não era uma situação totalmente atípica, fora da ação natural da luta, entendeu? Exato. Então, para quem não estava acostumado com o chão, era complicado. Mas aqui no ABC não existia isso, cara. Assim, acho que era em São Paulo algumas das academias, não é isso, cara? Aqui no ABC você com certeza foi o primeiro cara que... A gente foi introduzir o jiu-jitsu em São Caetano, no ABC foi a gente. Mais para frente, numa outra etapa, acabou vindo algumas outras academias. Sim. Mas a gente sempre, como apaixonado, a gente sempre procurou o que tinha de melhor, né, para a academia da gente e para dar aula para o pessoal que estava com a gente. Legal. E nesse caso o Silvio ficou aí um bom tempo, não teve esse problema de adaptação de praia, não sentiu falta da praia? Não teve esse problema de adaptação e acabou depois indo para o Rio Grande do Sul, porque teve um convite para fazer um trabalho que ele fez muito bem feito no Rio Grande do Sul, gerando vários campeões. Ele foi professor do Verdun e de outros, foi o professor depois do Anderson Silva também. O cara é monstro, né, cara? A verdade é essa. O cara é um monstro. E quando ele saiu, já na sequência... Aí na sequência, eu acabei pegando um paulista que se chama Celso Cavallini, também um cara fantástico, que ficou com a gente por um bom tempo, mas assim, um bom tempo, acho que ficou uns 2, 3 anos, e tinha uma didática muito legal, que era ligado ao Roberto Lage, que também tinha origem no judô, e já estava bem adaptado. E ficou com a gente, mas ele também trabalhava como apresentador, tinha outras coisas. E depois a gente acabou fazendo uma transição que foi até já um divisor de águas, né? Que foi quando a gente trouxe o Daniel Grace, que era da família Grace, para cá. Foi um momento bem legal, porque o Mário me procurou isso, eu não vou conseguir mensurar o tempo que foi. Eu não sei se foi 97, 98, 99... que o Daniel veio para cá. Sim. E o Daniel, cara, o Mário chegou e falou, pô, Wildner, eu vou trazer uns caras do Rio, da família Grace, pô, vamos patrocinar os caras? E aí começou uma relação muito legal da Estilos com o Jiu-Jitsu e com o Daniel Simões e com a sua academia na época, né, cara? Fala um pouquinho aí para nós desse fera aí, cara, porque o cara ganhou tudo, né, velho? É um figuraça. O Daniel tem um carisma fantástico, ele... já era um cara vivido, que já tinha morado fora do país, já foi modelo na Itália. Ele era uma figura única. Quando ele veio, ele já era campeão mundial, depois ele acabou sendo
acho que foi visto, foi 2 vezes vice, foi campeão nas outras categorias. Ele tinha um currículo assim intocável. Eu até tenho o currículo dele aqui, absurdo. E foi um grande boom, né? Porque tem um campeão mundial de jiu-jitsu na cidade, pô, a gente tinha época que a gente tinha mais de 100 alunos na academia, entendeu? E isso lá surgiu uma base muito forte, que todas as pessoas que eu conheço, que são boa parte que são faixas pretas hoje da região, vieram daquele momento do esporte. Então, eu assim, mais do que aprender jiu-jitsu, eu criei uma leva de amigos assim fantásticos que eu guardo até hoje, que são meus amigos, que são parte da minha família, e eles levam também o jiu-jitsu no sangue, e boa parte ou se tornou professor, se tornou faixa preta, ou ainda praticam, ou os filhos deles praticam. Sim, cara. Foi uma coisa bem bacana, foi um grande divisor de águas. Assim. O Daniel foi um cara que conseguiu aglutinar o que tinha de melhor, e ele era um cara super do bem, e tanto é que depois fez tanto sucesso que acabou indo para os Estados Unidos, dar aula em Nova York e tudo. Ele está em Nova York agora, ainda? Ele está em Nova York, ele dá aula junto com o Renzo Gracie. Certo. E me fala uma coisa, esse é um detalhe importante, depois ele saiu e foi para o MMA, né? Sim, exatamente. E foi campeãozíssimo, né? Que ele foi para o Japão. Ele lutou, fez várias lutas no Pride, ele fez um grande sucesso. Aí depois o Pride acabou terminando, o Pride acabou cancelando, não sei por que motivo, mas ele lutou no Japão com sucesso e fez uma grande carreira. Legal. Galera, agora eu vou mostrar um videozinho para vocês aí de um produto bem legal que vocês vão encontrar na Estilos. Acompanha a gente aí nesse produto. Isso aqui não é uma bermuda, isso aqui é um equipamento, tá? Um equipamento para você surfar, tem uma qualidade absurda. E é o seguinte, vocês encontram lá na Estilos isso aqui, lá no Parque Shopping São Caetano, venham lá conhecer e não serve só para surfar não. O cara que faz performance em vários esportes precisa de um equipamento com toda essa tecnologia. Agora vamos na sequência aí os nossos comerciais e a gente já volta logo mais com o Mário aqui para trocar uma ideia bem legal. É isso aí. Estamos de volta aqui no programa Pro Styles, com o meu amigo Mário Giussiani aqui do Jiu-Jitsu. E Mário, cara, quantos amigos, né, cara, você construiu aí? Você trouxe até umas fotos aí de uma galera aí de peso, hein, meu amigo? Eu tive muitos amigos, assim, de tatame, que ficaram, assim, me acompanham já há muito tempo. E profissionalmente também, como eu já trabalhava na área de fitness, eu já acabei representando uma marca de tatames americanos, que é famosa, e já acabei fazendo alguns links, né, com o pessoal que estão montando academia. Então nós acabamos assim dando um apoio grande para o Lyoto Machida, eu que montei a academia do Lyoto lá em Belém do Pará. Nós acabamos também fazendo uma parte do dojo do Vitor Belfort lá no Rio de Janeiro. Fizemos algumas coisas também com o Minotauro. O André Perdeneiras, que é o técnico do Aldo, é um grande amigo que eu reluto, assim, um grande técnico e uma pessoa sensacional. Então, todo mundo da luta, de um certo modo, a gente acabou linkando, né? Pô, tá da hora, foi bem legal, foi bem legal. Agora é o seguinte, nós temos que falar de um cara aí que você tem uma relação muito forte com ele ter sido um professor na academia de vocês, que é o André Galvão, né, cara? Sim. Então é o seguinte, nós vamos entrar com um vídeo aí, inclusive dele, cara,
que é um cara monstro. E você vai falar um pouquinho da relação que você teve com esse cara aí também. Perfeito, perfeito. Como que veio o André Galvão, porque ele é de São Paulo, aqui de São Sebastião, sim. E ele veio dar aula aqui durante Sim. um bom tempo também, né? Perfeito. Quando o Daniel acabou saindo, porque ele foi para Nova York, eu fiquei de colocar um outro professor na academia. E eu já tinha uma pessoa que me chamava a atenção, que na época estava com seus 20 anos e já tinha ganhado tudo em todas as categorias, tinha sido campeão mundial desde a branca até a marrom, e que tinha um jiu-jitsu muito para frente, que para mim era importante ter um jiu-jitsu assim para frente, que não fosse uma coisa muito amarrada, e era o André Galvão. Todo esporte tem uma evolução, né, tem, cara? E o André foi uma parte dessa evolução, uma parte da evolução, tanto tecnicamente quanto de preparação física. Se tem um cara que aprendeu a ser profissional, foi o André. E ele continua sendo. Tanto é que ele deve ser uma das pessoas assim, que tiveram mais sucesso dentro do esporte, foi o André. Quando o André veio, teve épocas que nós tínhamos assim 15 títulos mundiais no tatame. Tinha os irmãos Mendes, tinha o Durinho do UFC. Aliás, apareceram na foto aí os irmãos Mendes aí, perfeito. Cara. Eles são de Rio Claro, inclusive, que é a cidade próxima da minha mãe. Minha mãe é de Santa Gertrudes, cara. Então a gente acompanhou tanto o crescimento do André profissionalmente, tecnicamente, como dos irmãos Mendes também. Foi uma coisa muito bacana, muito assim, que me deixou muito feliz de estar vendo isso, de estar vendo isso acontecer. E o jiu-jitsu vai evoluindo. O André foi um cara que ganhou tudo, ganhou todo o respeito que poderia ter dos profissionais envolvidos, dos alunos, de tudo. Assim, ele foi realmente um grande nome, vai continuar sendo por muito tempo. Ele, a nível de professor, então, foi sensacional. Assim, hoje também tem grandes faixas pretas assim, aqui na cidade e aqui no ABC que vieram das mãos dele, e hoje ele está em San Diego, talvez com a maior academia de San Diego. Olha, e a equipe legal, campeã cara. mundial de jiu-jitsu, a equipe do André Galvão. E os Mendes Bros também estão lá. Eles também estão em San Diego. San Diego ou Los Angeles, acho? Não, San Diego. Eles estão em San Diego, né? num outro bairro, mas com muito sucesso também. E assim, hoje no caso do Rafael, ele parou de competir, mas a academia dele também é um grande sucesso. Então eles foram um sucesso como professores, como empreendedores e o principal, como ser humano. Sim, assim, cara, eu deixaria meu filho com um deles assim tranquilamente, porque são pessoas assim de um nível humano muito interessante, muito bacana. O Mário tem algumas academias, né? E onde começou tudo ali era na antiga Triathlon, Perfeito, né, cara? que hoje é Biorritmo. Que hoje é Biorritmo aqui em São Caetano. Então, e o seu professor atual também, quem que está lá agora? Hoje o meu professor é o Marcinho, ele também treinava com o André. E hoje ele representa o que eu gosto do jiu-jitsu, o jiu-jitsu técnico, né? Porque ele pesa 70 quilos e dificilmente alguém mais pesado que ele vai fazer frente, porque a técnica prevalece sobre a força. Isso sempre foi a base do jiu-jitsu. Sim, lógico. Então a gente está com o Marcinho também é uma pessoa sensacional. Se juntou a essa grande família que eu tive durante toda a minha vida, né? De pessoas que vieram do esporte, que vieram da luta. Mas não daquela luta, daquela coisa do bad boy. Entendeu? Sim, sim. Mas aquela coisa que agrega, que junta as pessoas. Que tem que ter esse respeito, que né, tem que ter esse respeito, que é aquela coisa oriental que tá na raiz. Exato, entendeu? cara. Então é o que eu falo, um ambiente de luta tem que ser aquele que você pode deixar seu filho de manhã e vir buscar à tarde, que você sabe que tá em boas mãos. E hoje o jiu-jitsu, hoje o esporte chegou nesse ponto. Tanto é que nos Estados Unidos, boa parte das academias que praticam jiu-jitsu, metade dos alunos são crianças. Exato. Então isso é bacana. Eu, inclusive, quero mandar um abraço aí para além toda a pessoa lá da academia da Biorritmo, alguns outros que já passaram por lá, que estão aí na ativa até hoje. Tem o pessoal do Jiu-Jitsu São Caetano aí, que está fazendo um papel legal. Perfeito. Tem o pessoal da Jab lá também, que é um pessoal perfeito. bacana. E vou mandar um abraço para a galera do AD São Caetano, lá do Judô, que tem vários. Meu filho mesmo faz o AD. Todo mundo. Quem está no esporte merece um grande abraço. Exato, e eu acho que isso que é legal nessa história toda. Agora me fala uma coisa, meu amigo, você me parece que ficou quase 10 anos na marrom. Pô, o que aconteceu de você ficar tanto tempo nessa, bicho? Na verdade, eu não cheguei a um acordo sobre a minha faixa preta.
Peraí, ó, temos um vídeo disso aí, ó. Primeiro eu vou colocar esse vídeo e aí depois disso você vai falar pra mim a sua graduação, porque o cara foi graduado lá na gringa. O cara não é mole não, foi na academia, inclusive, do André, né? Perfeito. Entra o vídeo aí que vocês vão vendo, por favor. This guy, but I know him really, really well. He's one of my best friends from Brazil. So, in the times that I was struggling a lot in my life, he was like a guy that helped me, you know. And he trained jiu-jitsu for 25 years. Wow. He has 25 years of jiu-jitsu. Amazing jiu-jitsu. He's a submission. Caramba, o cara, que honra, hein, cara? Você ali sendo apresentado, o cara falando inglês. Você manda bem no inglês, pelo jeito. Não mando muito não, eu sou macarrônico. Macarrônico. Mas aí, me fala aí por que você esperou tanto tempo? Eu esperei muito tempo porque, na verdade, eu nunca me achei apto a ser um faixa preta. Talvez até porque como eu fiquei cercado de realmente grandes lutadores, sim, talvez eu me pus no meu lugar que eu acho que eu seria um bom faixa marrom. Entendeu? O faixa preta eu achava que estava para pessoas que estão preparadas para dar aula, ter mais o tempo, ter uma disponibilidade de tempo maior, então eu me cobrava muito. Então eu sempre teve um receio de jiu-jitsu deixar de ser uma coisa gostosa para ser uma responsabilidade, né? Mas hoje eu já convivo melhor com isso, mas é lógico que com a faixa vem uma responsabilidade maior. Hoje eu tenho que me preparar para saber responder uma pergunta tecnicamente, hoje eu tenho que dar exemplo. E eu tenho que dar exemplo por mim e por todos os meus professores que me acompanharam durante essa fase da minha vida que foi a luta. Então eu agradeço ao André, mas agradeço a todos os outros professores também que uma semente que foi plantada e me forjaram como atleta, como homem, como empresário, mas foi mais do que a luta. Sim. Assim, teve coisas que foram muito mais bacanas que simplesmente a técnica. Foi a amizade que se criou e que se formou nesses anos todos. Sim, cara, e eu respeito, né, cara, porque assim, eu acho que a gente até, não querendo ser chato, ficar voltando, mas assim, o cara que é preparado, o cara que treina, cara, ele se sente mais firme dentro dele também, né? Então você vê tanto cara aí que esquentadinho, que passa, o cara que treina, que tem respeito, que a disciplina atrás, deixa o cara mais... Eu nunca precisei usar meu jiu-jitsu. Que bom, né, cara? Eu acho que eu era tão autoconfiante que isso até evita a briga. Sim, entendeu? Mas com muitos outros profissionais que a gente conhece até de outras lutas, cara. O cara que se garante, ele não fica esquentando a cabeça e arrumando encrenca de bobeira, né? Eu acho que esse é um grande negócio. E quando você fala desse seu lado, cara, eu te conheço há bastante tempo e eu vejo que você fala de coração mesmo. Sim. Esse negócio de você ter ficado tanto tempo ali... É uma cobrança, porque é a responsabilidade de tudo isso em volta, né, sim, cara? Eu sempre me cobrei muito. Para mim, o professor, ele não tem que ser só um professor, ele tem que ser um exemplo de ser humano, ele tem que ser um exemplo de homem, não que eu não tivesse isso, mas eu podia ter todas essas qualidades, mas a parte técnica eu era muito exigente também, entendeu? Sim. Então, por algumas vezes eu fiquei reticente em receber a faixa preta, mas... eu acho que foi na hora certa. Hoje caminho da Coral, né? Não. Afinal de contas... Quem sou eu? Pô, mas você está treinando firme sempre. Eu treino firme e enquanto a saúde deixar, vou treinar sempre. Isso é o que me desestressa. Sim, a rotina da gente do dia a dia, né, cara? Pô, eu acho que é muito bacana tudo isso, meu. E assim, a Estilos, ela tem essa raiz, né, cara? Ela tem essa história. Então a gente fala de surf, fala de skate, fala de esporte, fala de tanta coisa. Mas assim, não tem como. A gente acabou sendo contaminado por isso também, né? O surf lá atrás, como eu falei desde o princípio, veio trazendo isso, veio levando a gente pro jiu-jitsu. E, pô, cara, é muito da hora. Outro dia na loja foi um cara, inclusive, que é conhecido seu. Eu falei que a gente ia ter um negócio, tal de Gibi, falou que ia mandar um abraço. Pô, Gibi? Tem uma grande história desse Gibi. Pelo jeito vocês tinham uma rivalidade, né, cara? Na verdade, a história do Gibi é que é o seguinte, tem uma época que ele finalizou todo mundo sem kimono. Sempre. E eu tava parado. E ele chegou e falou, eu finalizei todo mundo na academia, inclusive o professor na época, que não lembro o nome, ele falou assim, só falta você. Aí eu falei assim, eu tava vindo de uma contusão, tava machucado, eu falei, pô, ok. Mas vamos assim, eu aposto uma caixa de Gatorade, que você não luta comigo.
Eu falei, pô, alguém tem uma bermuda? Eu tava de roupa de serviço, peguei a bermuda, aí nós treinamos e eu peguei ele. E ele me pagou a caixa de Gatorade. Ele ficou gravado. Que depois ele foi humilde o suficiente depois chegar e falar, pô, eu passei do ponto, me desculpa. Eu falei, não tem problema, paga a caixa de Gatorade, tá tudo certo. Que é uma coisa melhor que isso, ter a disputa sim, cara, mas ter o respeito, né, cara? E ele era gibi porque ele era todo tatuado. Sim, os bração todo coberto ali de tatuagem, cara, gente boa pra caramba. Galera, o nosso programa está ao vivo agora no Facebook do jornal ABC Repórter, mas todas essas matérias vocês vão poder ver pelo canal do YouTube da Estilos, tá? Então a gente lá, acessem o canal do YouTube da Estilos. E se vocês gostarem dos produtos que a gente apresentou aqui ou outras coisas também, nós temos o nosso WhatsApp, tá? Então depois vai entrar aí embaixo o nosso WhatsApp. Gostou de alguma coisa, tem alguma dúvida, entra em contato com a gente. Bem, Mário, eu acho que falar para você da honra de tê-lo aqui dentro, cara, de ter participado de uma certa forma dessa sua história, do seu amor pelo jiu-jitsu, e a gente ter participado disso também me deixa também muito feliz disso, cara. Eu que agradeço dividir essa experiência que eu tive na minha vida, que foi muito legal. É isso aí, meu amigo. Um abraço. Vamos ter outros programas com vocês. Galera, muito obrigado por estar aqui com a gente. Até mais.